Tayane, tenho 26 anos. Na minha infância eu tive um referencial de casamento dos meus pais, onde tinha muito amor, muito respeito, muita compreensão também entre os dois. Então, o que eles tinham, eu queria pra mim, de alguma forma. Eu tive um relacionamento antes do Fernando e foi meu primeiro relacionamento. Acabei entrando num relacionamento totalmente abusivo, onde não tinha respeito mais, não tinha mais amor, ele mentia pra mim, eu descobria, e teve traição da parte dele. Então ali pra mim foi onde parece que eu caí na real com aquilo. Então ali eu vi que não tinha mais pra onde correr e eu decidi colocar um ponto final nesse relacionamento abusivo. Depois desse término conturbado desse relacionamento, eu resolvi me fechar. Não queria mais ter relacionamento nenhum com ninguém. Eu quis ficar sozinha por um tempo. Até que o tempo passou, foi onde o Fernando veio falar comigo. Meu nome é Fernando Leal, tenho 28 anos e a minha infância foi regrada a xingamento, humilhação, a falta de respeito. Eu cresci com o meu pai, ofendendo a minha mãe, xingando ela de diversos palavrões. E com todo o passar do tempo, eu via que aquilo que ele estava fazendo, de alguma forma, estava me afetando. Eu via e falava, isso eu não quero, mas logo quando eu ia ver, eu fazia num relacionamento meu. E todos os relacionamentos que eu tinha, ou terminava por eu enjoar, ou falta de respeito, ou de algum pouco tempo depois eu começar a atrair aquela pessoa. Aí chega na parte da minha vida que eu me tornei um lixo de pessoa. Perdi o caráter, perdi a dignidade, perdi o respeito, o amor próprio. Então, tudo que eu tinha tido, eu penso como o seguinte, eu tinha uma bagagem, tinha uma mochila nas costas. E aquela mochila foi cheia do quê? De mágoa, de rancor, de ódio, de uma má criação amorosa, digamos assim, porque em relação a me manter, a dinheiro, essas coisas, a nossa vida econômica era muito boa. Meu pai nunca deixou faltar nada dentro de casa. A gente nunca tinha tido uma luz cortada, mas um abraço, um pedido de desculpa, um perdão, nunca tinha acontecido. Começava a falar assim, meu tipo de mulher é as vivas, falava para as pessoas. Então, aquilo começou, eu tinha uma vida podre, não tem outra palavra do que falar para, tipo, eu era um lixo. E aí, determinado tempo da minha vida, eu conheci a Tayane. Então a gente começou a sair, enfim, eu resolvi aceitar o pedido dele de namoro. E aí parecia ser diferente, só que a gente não contava com o quê? Eu tinha a minha mochila e ela tinha a mochila dela. E aí o que aconteceu? Quando a gente abriu essas mochilas, que aí foi um turbilhão de desrespeito, traição, agressão verbal, tinha muito. Então começou que tudo que tinha no meu antigo relacionamento começou a aparecer nesse também. Desde as mentiras, traições, as saídas à noite, e eu vi que era tudo a mesma coisa. Então aí eu comecei a ficar frustrada novamente. Eu estava me tornando aquilo que eu jamais queria ser. Eu abominava as atitudes do meu pai e eu estava me tornando uma pessoa igual a ele. E ela me cobrava de uma coisa que ela tinha, que era o pai dela, que ela tinha aquela formação como homem, então eu não conseguia ser nenhum e nem outro. Eu era pior do que o meu pai e jamais muito distante de uma pessoa que ela queria ter. Eu não aceito mais, as nossas brigas cada dia que passa estão sendo piores, eu não aguentava ouvir a voz dela. Isso já depois de casado com menos de um mês, aí que ela chegou aí. Aí eu não aceitei, com o pedido dele de divórcio eu me revoltei. Me revoltei e não aceitei esse divórcio. Falei, não é possível, eu tenho que recorrer a alguém em algum lugar. Eu já tinha escutado ouvir na terapia do amor, já tinha ouvido falar e resolvi ir. E vindo na terapia do amor, eu ouvi que eu tinha que mudar, a mudança tinha que partir de mim, não dele. Então foi aí que tudo começou. Então eu comecei a buscar, comecei a praticar o que eu ouvia. E aí ele começou a ver toda essa mudança e resolveu ir também participar da terapia. Então eu recorri à terapia do amor junto com ela. E aí aconteceu que
eu recebi uma coisa lá também, de todas as coisas que são passadas lá, eu ouvi duas coisas muito importantes para mim, Fernando, não só como marido, mas como pessoa. Eu ouvi lá que eu teria que ser uma fonte dentro da minha casa e que eu tinha que transformar todas as minhas reclamações em orações. Eu comecei a viver a terapia do amor. Tudo que era passado para mim, eu praticamente mastigava aquilo e fazia aquilo entrar em mim. E aí aconteceu que eu tive minha troca de espírito. E aí as coisas que eu praticava, que eu olhava, que eu fazia, eu até mesmo falava, por exemplo, curtir uma foto de uma mulher no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, eu comecei a ter nojo daquelas atitudes. Através da terapia do amor, eu salvei o meu casamento. Praticamente foi a nossa UTI, né? A gente chegou lá com o nosso casamento nos últimos batimentos, digamos assim, e saímos de lá vivo, ressuscitado, né? Então, o que antes eu desprezava ela, hoje ela se tornou a pessoa mais importante para mim. Hoje eu vejo o quanto valeu a pena ter ido na terapia do amor, ter obedecido, ter tido essa troca de espírito, porque hoje eu tenho fonte em casa. Hoje o exemplo que meu pai era pra mim, hoje meu marido é. Então é muito, chega a me emocionar, porque isso ele é tudo pra mim, assim, né? Um exemplo. Hoje eu sei o que ele vai ser pros meus filhos, que vai ser o mesmo, o pai que eu tive, eu tenho certeza que ele vai ser pros nossos filhos.